Olá, gente, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e o vídeo de hoje vai ser esse porta-chave com a técnica da madeira envelhecida. Então, aqui eu comprei esse porta-chaves. Eu paguei, então, nessa placa R$10,50 aqui na minha região, mas é uma placa de MDF que vem com 2 peças. Então, é uma peça que já vem completa aí pra gente pintar. Então, aqui eu vou separar as pecinhas. Vou trabalhar aqui imitando justamente esse papel de fundo aqui que eu uso para gravar meus vídeos. Na verdade, é um papel contact que eu colei aqui sobre a mesa que eu trabalho para me servir de fundo. Então, vocês me pediram já no canal que eu fizesse um trabalho aqui imitando essa padronagem. Então, eu vou fazer isso aqui nessa peça. Mas antes eu quero compartilhar aqui com vocês essa peça que eu fiz. Haviam me pedido também aqui no canal para que eu fizesse um porta-papel toalhas. E eu cheguei a fazer esse aqui, gravei vídeo para colocar na terça passada. Mas na hora de editar, eu cometi um engano e acabei deletando o vídeo. Consegui recuperar somente metade. Mas aí eu quis aqui compartilhar com vocês o trabalho. Eu trabalhei aqui utilizando esse gel envelhecedor da Gliart. Fiz esse trabalho aqui no fundo da caixa, na parte de dentro, aqui do lado de fora e na tampa eu trabalhei com a decupagem. Para a decupagem eu utilizei esse guardanapo, é da coleção nova que chegou na loja. E ele é um guardanapo bem delicado de abelhinhas com pequenas margaridas. E aí, gente, aqui eu fiz apliques de biscuit utilizando um molde de silicone. Fiz todo o acabamento envelhecido com tonalidades mais escuras. E aí no final eu acabei perdendo o vídeo. Foi uma pena, fiquei muito triste, mas se vocês quiserem, muito mesmo, se tiver muito comentário pedindo, muito like aí pedindo, eu trago novamente, eu gravo novamente um vídeo desse porta-toalha para trazer para vocês. Agora então vamos ao trabalho de hoje. Eu medi e dividi em espaço de 5,5 centímetros. Estou utilizando aqui uma régua de metal, fiz a marcação, vou riscar com lápis. E aí eu venho com uma tesoura e faço um vinco. Eu aperto bem para vincar bem essas marcações que eu fiz na madeira. Feito isso, eu vou trabalhar aqui com o branco que eu estou utilizando aqui é da Gliart, todo o material de pintura que eu utilizo é da Gliart. Então, eu vou passar branco em toda a placa, com um pincel, numa direção só. Não importa se ficar a marca do pincel, se ficar dessa forma meio riscada. É um trabalho para ser bem rústico. Então, só as pinceladas aqui resolvem bastante. Eu vou acelerar a secagem com um soprador. Você pode utilizar também um secador, mas se quiser também pode deixar secar aí naturalmente. Aqui para gravar o vídeo a gente tem que acelerar um pouquinho mais para o trabalho render. Depois eu venho com uma outra demão da tinta. E agora eu vou trabalhar com esse PVA chocolate e vou passar somente em 2 das divisões que eu fiz aqui. Essa aqui do cantinho e essa outra aqui do outro lado.
dou uma acelerada com o secador. Para a plaquinha que vai aqui na frente, eu vou isolar com uma fita crepe, essa parte de cima, que é a parte do recorte, que eu não vou pintar. E a parte de baixo eu vou passar uma demão da tinta branca. E depois eu venho com a tinta chocolate e faço uma espécie de uma pátina, passo bem com a mão leve e deixo bem falhado. Vou reservar essa parte. Agora na placa eu vou utilizar uma vela. Você pode utilizar uma vela, um pedaço de parafina que você tiver aí. E eu vou passar sobre a tinta marrom e um pouquinho sobre a parte branca também. Eu aperto bem a vela para que ela pegue aqui no MDF. E agora, só para não sujar a outra parte, eu venho com uma fita crepe e isolo essas partes aqui que eu não vou trabalhar no momento. Vou utilizar para essa técnica, então, um azul claro, é da Gliart também, como eu falei. Vou passar sobre toda essa parte que eu pintei de branco e marrom, então eu vou cobrir. Essa vai ser a terceira camada, então a primeira eu fiz de branco, depois eu passei o marrom e agora eu vou cobrir toda com azul claro. Vou passar uma demão, depois eu espero secar ou acelero a secagem e passo mais outra demão, e se necessário eu passo mais uma, porque eu não quero que fique aparecendo o marrom, somente depois que eu descascar a peça. Eu acelerei um pouquinho a secagem, mas deixar ali a placa descansando um pouquinho para a tinta secar bem. E aqui então eu venho trabalhar com o recorte, vou utilizar esse stencil aqui, ele é da Tamaco. Só vocês entrar lá no site da Tamaco, eu vou deixar o link do site deles aí no box de informação. Esse stencil eles me enviaram, ele é bem bacana, que tem esse efeito de tijolinho. Eu vou colar aqui sobre esse aplique, vou utilizar uma pasta de modelar, aqui eu tô utilizando da Gato Preto. Vou pegar um pouquinho da tinta branca, misturar nessa massinha de modelar. Isso vai deixar essa massa mais branca, ela já vai ficar então tingida de branco e vai ajudar a amolecer um pouquinho mais. E aí, com a ajuda de uma espátula, eu vou passar aqui sobre o stencil. Aí eu pego uma quantidade generosa, venho com a mão bem leve e passo para que forme então um relevo. Assim que eu tiro, eu já limpo o stencil, porque eu vou recolocar para completar o desenho. Então eu limpo, passo um pano, vejo bem se ele tá bem limpo, dou uma acelerada aqui na secagem dessa massa com um soprador ou um secador. Essa massa ela seca bem rápido, e aí sim depois eu reposiciono o stencil e completo o trabalho aqui com a massinha. Agora eu vou deixar ali no cantinho para ele secar, que eu não vou utilizar, dá tempo de secar aí tranquilo. Então aqui, como eu falei, eu venho com mais uma demão do azul, e aí se eu ver que ficou bem coberto, eu já paro por aí. Se eu achar necessário, se você fizer e achar necessário, você pode vir com uma terceira demão.
Agora que a placa já tá seca, essa parte já está seca, eu venho com uma lixa grossa, aqui eu tô usando uma lixa 180 e vou lixando sobre as partes que eu passei a vela. Então ela vai descascando, vai ficando esse aspecto bem rústico. Aí vai aparecendo tanto a parte branca quanto a parte marrom. Agora eu reposiciono aqui a fita crepe, porque eu vou trabalhar aqui desse outro lado. E para esse outro lado eu vou utilizar a tinta preta, vou fazer a mesma coisa, dando aqui umas pinceladas com um pincel meio de lado. Aí eu acelerei então a secagem, depois disso eu venho novamente com a vela, vou passar sobre as partes pretas que eu pintei. Feito isso, eu venho novamente com o branco. Aqui no caso eu dei 3 demãos de branco para que cobrisse bem essas partes pretas. E depois de seco eu venho com a lixa, vou passando sobre a parte que eu passei a vela para descascar e aparecer então a parte preta. Aqui eu já tirei então a fita crepe. Aí se você quiser descascar mais um pouquinho, aqui no caso eu tô passando mais um pouquinho da lixa para descascar mais. Deixa eu só fazer uma observação, quando eu passei a vela eu vim com o soprador, você só toma cuidado para não esquentar demais, senão a vela que tá lá, a parafina, ela acaba derretendo e não dá o efeito desejado, tá? Eu só aqueci um pouquinho e depois continuei, deixei ele secar normalmente. Aqui então, gente, eu vou trabalhar com esse stencil. É um stencil, me parece que ele é da Opa, depois vou pegar a referência e deixar aí no box de informação para vocês. Eu vou posicionar aqui e ele vai ficar assim. Esse aplique eu vou colocar sobre o desenho depois de terminado. Então ele vai funcionar aqui como se fosse um murinho de uma casa. Então ele vai tampar essa parte aqui da frente. Aí eu posiciono então o stencil para que o desenho suba mais um pouquinho e fique do jeito que eu quero. Vou trabalhar com o pincel pituá e o marrom chocolate. Vou marcar primeiro aqui o fundo, dando um fundo aqui nos desenhos. Depois eu vim com o laranja preto e o vermelho, fiz essa mistura para que ele me desse aqui um alaranjado um pouco mais queimado, um tom de telha, para que eu passasse aqui na janela, para ele se destacar um pouco desse fundo da placa. Depois eu venho dando uma claridade na parte onde é os vidros. Essa parte aqui do stencil, gente, eu tô fazendo de uma forma bem descompromissada, porque não sou especialista em stencil, mas o pouquinho aqui que eu sei, acho que dá para eu passar para vocês. A parte da folhagem eu utilizei tons de verde, que são verde oliva, verde musgo, e depois o verde maçã para dar uma claridade. Depois eu uso um pouquinho de amarelo também. Nessas partes da janela e da porta, onde fica um vão, que é característico do stencil, eu vou preencher com um marrom mais tabaco, depois um pouquinho do preto. Vou fazer um sombreado também. Na parte do passarinho aqui, eu venho com uma tinta vermelha. No telhadinho da casinha, eu tô utilizando uma cor laranja.
Depois eu vou clarear as folhas da planta aqui com um pouquinho de verde maçã, um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco. A parte de trás aqui eu já pintei toda de marrom tabaco. Agora eu vou continuo utilizando um marrom tabaco, um pedacinho de esponja. E pego um pouquinho da tinta e vou passar aqui nas laterais da placa. Essa parte aqui que ficou sujo de marrom e de branco, eu vou completar com o marrom, utilizando uma esponjinha. Você fazendo desse jeito não tem perigo de manchar a parte que tá pintada, que seria a parte aqui do branco. Só passar aí com a mão firme, com cuidado. A parte que falhou, depois a gente volta, retoca. E agora eu vou fazer a marcação na divisória das madeiras. Então eu pego novamente aquela régua que eu utilizei, venho com um pincel chanfrado e a tinta chocolate, pego um pouquinho, vou fazer um sombreado de um lado, depois eu viro a placa e faço o sombreado do outro lado desse vinco que eu fiz aqui, que representa a separação das madeiras. Aqui eu passei o sombreado por cima dos desenhos que eu fiz. Se você não gostar, se você achar feio, você pode pular a parte dos desenhos e dar continuidade. Outra opção seria, antes de bater o stencil, a gente fazer o sombreado primeiro e depois bater o stencil, que aí ele disfarçaria mais a marcação do sombreado. Eu resolvi fazer depois, para mim aqui não teve nenhum problema, mas se você achar que assim não ficou legal, ficou feio, então você faz aí o sombreado primeiro, faz a marcação das madeiras e depois você bate o stencil. E agora eu venho com um pouquinho do preto, vou reforçar o sombreado passando por cima do marrom. Se você quiser deixar só no marrom, também pode deixar. Na plaquinha aqui, que vai representar o muro, eu também faço um esfumado com pincel pitual, utilizando a tinta chocolate. E agora eu vou envernizar com um verniz acrílico fosco. E aqui então, agora eu posiciono essa pecinha da frente, vou parafusar e ficou assim. E aqui, gente, só para dar uma ideia de preço, eu venderia essa placa aí por uns 70 a 75 reais. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje. Beijo e até a próxima.